Olá, tudo bem com você? Uma das grandes controvérsias, um dos grandes pontos de controvérsia entre católicos e protestantes são justamente os chamados livros apócrifos. Os católicos chamam de deuterocanônicos, o que já é uma expressão bastante interessante, porque quer dizer o seguinte: deuteros, segundo, e canônico, aqueles livros tidos como inspirados ou sagrados, né? Fazem parte do cânon, ou seja, os livros deuterocanônicos seriam um segundo cânon. Bem, isso já é bastante revelador, né? Apócrifo quer dizer que não é verdadeiro, né? Não é canônico. Os protestantes usam essa palavra para expressar aqueles livros que têm talvez até um valor histórico, têm curiosidades, mas não podem ser colocados ao mesmo lado ou em pé de igualdade com os chamados livros canônicos que constam da Bíblia hebraica. Eu tenho aqui a minha Bíblia, aqui eu uso todos os dias, né, para fazer o meu Reavivados por Sua Palavra, meu ano bíblico, meus estudos, minhas pregações, que é a Nova Almeida atualizada. Depois eu vou mostrar para você aqui o índice dela, quais livros constam da Bíblia protestante, digamos assim. E aqui eu tenho a minha Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia oficial católica, também vou mostrar para você depois o índice, para você comparar, então, as duas Bíblias. A protestante tem 69 livros, né? 27 no Novo Testamento, 39 no Antigo, e a católica tem 72, constando ali os chamados livros apócrifos. Qual o problema? Qual é a questão da controvérsia aí nesse caso, né? Bem, uma coisa é certa, também é preciso dizer de antemão, antes de eu compartilhar com você, um post que eu divulguei no meu blog outraleitura.com.br nesta semana. Existe coerência no pensamento dos católicos que entendem do assunto e também dos protestantes. Por quê? Porque para os católicos, a Bíblia, né, o cânon e a tradição estão praticamente em pé de igualdade, e para os católicos a igreja, ela precede a escritura, portanto sendo até superior a ela. Então a igreja que determina, a igreja que tem autoridade, inclusive para justificar as mudanças que foram feitas ao longo dos séculos, como, por exemplo, a mudança do sábado para o domingo, a adoração de imagens, a crença de que se pode orar pelos mortos, a assunção de Nossa Senhora, dogmas que você não consegue defender usando unicamente a Bíblia. Mas como a igreja teria autoridade suprema, então esses dogmas passam a ser aceitos como autoritativos. Já os protestantes têm um outro tipo de pressuposto, um outro tipo de compreensão do assunto. Para eles vale o sola scriptura. Nós, adventistas do sétimo dia, temos essa mesma visão, somos protestantes, nos consideramos assim, porque também consideramos a Bíblia unicamente como nossa única regra de fé, prática, dela derivam nossas crenças, nossas doutrinas. Se não pudermos provar, demonstrar algo biblicamente, nós não vamos aceitar, então, aquilo como algo autoritativo, como uma doutrina para a nossa vida. Então, esses são os pressupostos. Protestantes, sola escritura, somente a Bíblia, regra de fé e prática. Católicos, Bíblia, tradição, e a igreja, ela tem mais autoridade até do que a própria Bíblia, segundo algumas autoridades católicas, somente a igreja pode interpretar as escrituras. O protestantismo já coloca essa prerrogativa sobre os crentes. Nós podemos e devemos ler a Bíblia e entendê-la, né, usando a razão que Deus nos deu e, obviamente, o Espírito Santo nos ajudando nesse processo. Então, para os protestantes, Bíblia é a base, é a regra de fé. A igreja deriva da Bíblia. Jesus dizia: errais não conhecendo as escrituras, examine as escrituras. Ele sempre se reportava à Bíblia. Jesus nunca se referiu a nenhum apócrifo, né? Isso é interessante. Nem a literatura não inspirada dos judeus, Didaquê, Midrash e outros, né? Talmud. Jesus sempre se referiu às escrituras do Antigo Testamento, aquelas que constam no cânon da Bíblia hebraica. Isso é um ponto interessante também para se destacar aqui logo no início, né? Então, dito isto, questão de autoridade, questão de pressupostos, e eu falei, repito, né, se você é um católico, você é coerente em acreditar que a igreja tem autoridade sobre a Bíblia e para criar dogmas e transformar isso em crença. Se você é protestante, você também é coerente ao entender que a Bíblia é a sua regra de fé e prática, que você se pauta pelo sola escritura, ok? Nós, como protestantes, nos pautamos, cremos dessa forma, temos essa cosmovisão, digamos assim, né, protestante. Eu quero compartilhar com você agora essa postagem, né, a que me referi, que eu publiquei aqui no meu blog outraleitura.com.br. Aqui está o comentário da lição dessa semana, né, sobre controvérsias em Jerusalém.
sim, isso aqui é um vídeo interessante também que eu estou divulgando aqui em meu blog, lá do canal do pastor Rodrigo Mocelin. Ele fala de um dos maiores apologistas católicos que voltou ao protestantismo depois de ter passado um tempo lá como católico, Fernando Casanova. Interessante o que está aqui nesse vídeo, né? Casanova diz que ser católico é cometer suicídio intelectual. Depois você pode procurar sobre isso aí, né? Veja que ele tem uma formação assim teológica consistente. E aqui ele fala, né, por que ele voltou a ser protestante. Mas o que eu quero destacar é aqui, ó. Diferenças e contradições entre os livros apócrifos e a Bíblia hebraica. Eu vou lendo aqui com você, comentando algumas coisas, e depois vamos concluir, então, esse vídeo aqui, e entender, né, por que há essa controvérsia envolvendo aí a visão católica e a protestante no que diz respeito ao cânon. Tenho aqui também algumas Bíblias, depois eu quero mostrar para você, a minha Bíblia Septuaginta, tenho aqui a Vulgata Latina também, da minha biblioteca, e aqui a Bíblia hebraica, né, para a gente depois dar uma analisadinha aqui no sumário delas, né, e entender um pouquinho a história de cada uma. Bem, vamos lá. Os livros apócrifos, ou deuterocanônicos na tradição católica, apresentam algumas diferenças e possíveis contradições em relação à Bíblia hebraica, a Tanakh, tanto em termos de conteúdo quanto de doutrina. Essas diferenças estão entre as razões pelas quais os reformadores protestantes decidiram excluir os apócrifos do cânon bíblico, seguindo o exemplo do cânon hebraico. Aqui estão algumas das principais diferenças e contradições. Vamos lá. Primeiro ponto, doutrinas e práticas. Oração pelos mortos. O livro dos Macabeus, em 2 Macabeus 12, 44, 45, e aqui está a Bíblia, né, católica, depois eu mostro para vocês. Judas Macabeu faz uma oferta pelo pecado dos mortos, indicando a prática de orar pelos mortos para que eles possam ser libertados de seus pecados. Se você já estudou a Bíblia puramente ali, os textos sagrados, você deve se lembrar de que a Bíblia não fala nada, aliás, ela condena, né, a necromancia, consulta aos mortos. A Bíblia deixa claro que a morte é um sono do qual as pessoas despertam por ocasião da volta de Jesus. E durante a morte existe total inconsciência, né? É o que diz lá em Eclesiastes capítulo 9, 5 e 6, e outros textos mais, até a própria ressurreição de Lázaro é um testemunho a esse respeito, né? Lázaro estava dormindo, como disse Jesus. Então, biblicamente falando, é insustentável essa ideia, essa concepção católica de oração pelos mortos, de missa pelos mortos, ou coisa que o valha. Então, a Bíblia hebraica não contém referências explícitas à oração pelos mortos. O conceito de interceder pelos mortos não faz parte da teologia judaica tradicional e não faz parte também da teologia dos cristãos que entendem o assunto e estudam devidamente a sua Bíblia, né? Intercessão dos santos. O livro de Tobias, em Tobias 12, 12, o anjo Rafael fala sobre apresentar as orações a Deus. Esse anjo também, quem é, né? Rafael. A Bíblia menciona Miguel, que na verdade é o próprio Jesus, né? Assim como ele é o filho do homem, ele é apresentado como um anjo também quando combate Satanás. Apresenta ali Gabriel. Agora, Rafael é uma invenção aí de Tobias, né, do livro de Tobias. Fala sobre apresentar as orações a Deus, o que é interpretado como apoio à ideia de intercessão dos santos. Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica não endossa explicitamente a intercessão dos santos. O foco é diretamente em Deus como nosso único intercessor, e assim também é a visão protestante e adventista também, né? A questão da caridade para a expiação de pecados. Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes, que faz parte do cânon hebraico da Bíblia, protestante, portanto. Eclesiástico é um livro apócrifo. E Tobias, também apócrifo, 3:30 e Tobias 4:10, sugerem que a caridade pode expiar pecados e proteger contra a morte. Bíblia hebraica, embora a caridade seja endossada, logicamente, encorajada, no cristianismo também, obviamente, a expiação dos pecados na Bíblia hebraica está ligada ao arrependimento, sacrifícios e obediência a Deus em vez de boas obras como meio de salvação. E para os cristãos, obviamente, que a salvação é pela graça. Toda e qualquer obra, toda e qualquer obediência, bondade praticada, derivam de uma vida salva. Então, é consequência da salvação e não a causa dela. Então, outra contradição grave aqui. Segundo ponto, história e cronologia. Discrepâncias históricas. O livro de Judite 1:1, menciona Nabucodonosor como o rei dos assírios, mas, historicamente, Nabucodonosor era rei da Babilônia. Esse erro histórico é visto como uma discrepância.
Bíblia hebraica, os livros históricos da Bíblia hebraica, como Reis e Crônicas, geralmente correspondem mais consistentemente aos registros históricos conhecidos. Eventos e personagens imaginários. Susana e os anciãos, adição ao livro de Daniel. A história de Susana, que faz parte das adições gregas ao livro de Daniel, não tem base no texto hebraico original e é considerada por muitos estudiosos como uma adição posterior. Bíblia hebraica, os livros da Bíblia hebraica não são mais consistentes em sua inclusão de personagens e eventos baseados em tradição judaica, inclusive muitos deles sendo confirmados pela parte dos arqueólogos, né? Descobertas arqueológicas têm confirmado a historicidade desses personagens. Terceiro ponto, estilo e perspectiva teológica. Literatura de sabedoria. Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. Novamente, 2 livros apócrifos. Esses livros oferecem conselhos sobre a vida e a moralidade que, embora sejam semelhantes à literatura sapiencial da Bíblia hebraica, como Provérbios e Eclesiastes, refletem influências helenísticas, gregas, pagãs, portanto, e algumas perspectivas que não são encontradas na Bíblia hebraica. Na verdade, um dos maiores argumentos para nós não aceitarmos os apócrifos é o fato de eles estarem em desacordo com o restante das, nem vou dizer restante das, porque eles não são escrituras, né, por estarem em desacordo com as escrituras originais, né, hebraicas. Então, esse é um ponto. Se você lê com atenção os apócrifos, dá para ler esse material todo em pouco tempo, porque não são muitos, você percebe que eles destoam das escrituras sagradas. A Bíblia hebraica, a literatura sapiencial na Bíblia hebraica é mais centrada na sabedoria de Deus, revelada através das experiências de vida dentro da comunidade de Israel. Visão da imortalidade, sabedoria de Salomão. O livro apresenta uma visão da imortalidade da alma e do prêmio pós-morte para os justos, o que é mais alinhado com o pensamento helenístico. Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica tem uma visão mais reservada da vida após a morte, com maior ênfase no Sheol, como lugar de sombras, ou seja, habitação dos mortos ou sepultura, né? E o foco na vida presente. E para os cristãos, obviamente, foco na vida eterna após a volta de Jesus. Quarto ponto, canonização e aceitação. Cânon hebraico, Bíblia hebraica, os livros aceitos no cânon hebraico foram reconhecidos pela tradição judaica como inspirados e autoritativos, baseados em sua conexão com a história e a fé de Israel. Inclusão tardia, apócrifos. Alguns dos livros apócrifos foram escritos em grego após o período da composição da Bíblia hebraica e não foram incluídos no cânon judaico por essa razão, entre outras. Então, concluindo tudo isso, as diferenças e possíveis contradições entre os livros apócrifos e a Bíblia hebraica envolvem questões de doutrina, história, teologia e cronologia. Enquanto os apócrifos apresentam práticas e ensinamentos que foram aceitos em certas comunidades judaicas e cristãs, eles não foram aceitos no cânon judaico tradicional, o que levou à sua exclusão pelas tradições protestantes. A aceitação ou rejeição desses livros reflete diferentes tradições teológicas e interpretativas ao longo da história do cristianismo e do judaísmo. O próprio Jerônimo, que traduziu a Vulgata, né, aqui está, a primeira versão católica, né, oficial, a Vulgata latina. Então, o próprio Jerônimo, ao traduzir para o latim, a pedido do Papa Dámaso I, criando a versão conhecida como Vulgata, trabalho que ele concluiu em 505 depois de Cristo, lá no quinto século, não concordava plenamente. Jerônimo não concordava plenamente com a inclusão dos livros apócrifos ou deuterocanônicos no cânon das Escrituras. No entanto, ele acabou traduzindo-os por causa da pressão e das expectativas da igreja na época. Então, note que o primeiro tradutor, aí católico, não concordava que os livros apócrifos fossem adicionados à Bíblia católica, a tradução para o latim, porque, obviamente, ele percebia, como estudioso do hebraico, né, das línguas bíblicas e do grego, que esses livros não correspondem aos livros inspirados. Jerônimo era um estudioso profundamente influenciado pelos textos hebraicos, ou seja, aqui, Bíblia hebraica, e ele que não consta, né, não tem os apócrifos, e ele acreditava que o Antigo Testamento deveria consistir apenas nos livros encontrados na Bíblia hebraica, conhecidos como cânon hebraico ou cânon judaico. Ele considerava os livros apócrifos como úteis para edificação moral, espiritual, como eu disse, né, livros históricos, mas não os considerava canônicos, ou seja, inspirados ao mesmo nível que os outros livros do Antigo Testamento. Jerônimo traduziu esses textos do grego, da Septuaginta, aqui está, depois eu vou comentar um pouco, né, sobre a Septuaginta,
Traduziu, então, esses livros do grego, da Septuaginta, para o latim, mas deixou claro que nas suas introduções e comentários, que não os via como escrituras inspiradas da mesma forma que os outros livros. Essa decisão foi, em parte, uma forma de conciliar suas convicções pessoais com as tradições eclesiásticas prevalentes. Ou seja, ele foi obrigado, pressionado pelo Papa, pela liderança católica, a incluir os apócrifos na tradução Vulgata, latina, oficial católica. Mas, para tentar, então, aplacar a sua consciência, porque ele sabia que os livros apócrifos não correspondem à literatura inspirada do cânon hebraico, ele colocou notas e introduções, né, avisos ali, de que ele realmente não concordava com com a inspiração desses livros, porque não são inspirados. A Septuaginta foi traduzida por volta do século III a.C., o processo de tradução começou por volta de 285 a.C. e, segundo a tradição, foi realizado em Alexandria, lá no Egito, durante o reinado de Ptolomeu II, Filadelfo. Aí está o período de vida dele, né? Então, do reinado dele. A tradução começou com a Torá, os primeiros 5 livros de Moisés, e, ao longo do tempo, os demais livros do Antigo Testamento foram traduzidos para o grego. O nome Septuaginta, que significa 70, deriva da tradição de que 70 ou 72 eruditos judeus trabalharam na tradução e ela se tornou amplamente utilizada pelas comunidades judaicas de língua grega e, posteriormente, pelos primeiros cristãos, até porque esses cristãos não judeus não liam hebraico. Então, essa tradução para o grego foi bastante útil para eles, né, em poderem ter acesso ao texto sagrado na língua grega, que era mais amplamente falada e conhecida, né. Agora, o detalhe é o seguinte, né, que os tradutores lá de Alexandria, do Egito, eles acrescentaram alguns livros históricos ao cânon da Bíblia hebraica. E aí está o problema, né? Só que tem um detalhe interessante, né? Os cristãos sabiam, né? Conseguiam identificar realmente o que eram livros canônicos, os primeiros cristãos, né? E os livros que eram deuterocanônicos ou apócrifos, né? A Igreja Católica acabou trazendo isso para o cânon e dando a esses livros também um caráter de canonicidade que eles não têm. Mas veja que interessante. Além dos apócrifos aceitos pela Igreja Católica, a Septuaginta contém também 3º e 4º Macabeus. E esses livros não estão aqui no cânon, na Bíblia Católica, né? Ela só tem 1º e 2º Macabeus. Por que será? 3º e 4º Macabeus, esses livros são incluídos em algumas versões da Septuaginta, mas não são considerados canônicos pela Igreja Católica. Que seletividade foi essa? Quem determinou, então, quais são canônicos, quais não são canônicos? Percebeu? A Igreja Ortodoxa Oriental, no entanto, inclui 3º Macabeus em seu cânon bíblico. E 4º Macabeus é considerado apêndice na Septuaginta. Outro livro, o primeiro Esdras, também não está aqui na Bíblia Católica. Esse livro é uma versão grega da parte de Esdras e Neemias, com algumas diferenças. Ele é considerado canônico em algumas tradições ortodoxas, mas não na tradição católica romana. Oração de Manassés, uma breve oração atribuída ao rei Manassés, de Judá, não considerada canônica na maioria das tradições, mas presente na Septuaginta. Assim, fica evidente que a Igreja Católica selecionou os apócrifos que lhe interessavam a despeito da resistência de Jerônimo. E ela fez isso para poder afirmar alguns de seus dogmas, infelizmente, antibíblicos, né? Como eu já mencionei, a oração pelos mortos, questão do purgatório, da salvação pelas obras, e posteriormente, nem mais usando a Bíblia, né, nem usando mais literatura histórica antiga, a mudança do sábado para o domingo, a Assunção de Nossa Senhora, que é um dogma que foi se arrastando aí pelo tempo, em 1950, então o Papa bate o martelo, e outras coisas mais, né? Veja, essa é basicamente a história, esse é basicamente o conflito aí existente entre os apócrifos e o cânon bíblico. Aqui está, então, a minha Bíblia Stuttgartensia, e se você der uma boa olhada aqui no índice dela, não vou gastar muito tempo, você pode até printar a tela depois que quiser, você vai ver que aqui estão os livros que constam no Antigo Testamento da Bíblia, digamos, protestante, né, que está aqui, né? Eu vou abrir aqui o índice da minha Bíblia e você depois pode comparar, né? Claro que a organização do cânon ali, da sequência dos livros bíblicos na Bíblia hebraica, ele é um pouco diferente, mas os livros estão aqui, né? Todos os livros do Antigo Testamento constantes na Bíblia hebraica estão aqui na Bíblia protestante, na Bíblia que nós adotamos como a nossa regra de fé e prática. Já
a Bíblia católica, que eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia oficial católica, ela no seu índice, deixa eu mostrar para você aqui o índice do Antigo Testamento, aqui está, ok? Aqui está. Note ali que você tem, então, aqui é do Antigo Testamento, né? Note aqui, então, no Antigo Testamento, eu estava mostrando o Novo, que você tem ali Macabeus, né? Você tem ali Macabeus, você tem Tobias, olha aqui, Tobias, Judite e Esther, primeiro e segundo Macabeus. Não tem terceiro e quarto Macabeus, nem aqueles outros que eu apontei ali no texto para vocês, ok? Você tem aqui Eclesiástico, né? Que também são livros apócrifos que constam onde? Na Septuaginta. Se você observar aqui o sumário da Septuaginta, só essa parte aqui para você ter aí a confirmação, né? Aqui em cima, olha, você tem ali primeira, segunda, terceira e quarta Macabeus, né? E os demais livros também apócrifos que estão na Septuaginta, que foram acrescentados ali pelos tradutores lá no Egito, né? Então, a escolha, como eu já disse, repito, foi arbitrária, né? E aqui nós temos, então, a Vulgata Latina, essa primeira tradução aí católica, né, do grego para o latim, e a gente vê que, então, aqui foram incluídos, sim, né? Aqui está o sumário, foram incluídos aqui, então, Macabeu, né? Macabeus, você tem ali Sabedoria, Sapientia, você tem ali Eclesiástico, você tem os demais livros apócrifos, né, que derivaram aí da Septuaginta. Ou seja, é uma questão de pressupostos, como eu disse no começo, né? A Igreja Católica entende que ela é a autoridade suprema, que ela pode selecionar, escolher, a Igreja é superior à Bíblia, então as autoridades católicas, quando da tradução para o latim, escolheram alguns livros apócrifos que sustentam suas ideias que não são bíblicas e incluíram em sua Bíblia. Já os protestantes, percebendo que os apócrifos não correspondem à literatura inspirada, né, do cânon hebraico, eles não aceitaram esses livros aí. De modo que a Bíblia protestante, ela tem essa sequência de livros, né, os livros sagrados, né, você pode verificar no índice dela também, né, 69 livros. Né? Então, escolha o seu pressuposto. A Bíblia como regra de fé e prática, ou a Igreja sendo superior à Bíblia e tendo esse suposto poder de determinar o que é sagrado, o que é inspirado e o que não é inspirado. Eu fico com o Sola Escritura, eu fico com a Bíblia, né, a Bíblia hebraica e o Novo Testamento, legado pelos apóstolos, pelas testemunhas oculares de Jesus, e fico com Jesus, que sempre se referiu às Escrituras, aquelas que constam aqui na Bíblia hebraica, né? Na Bíblia judaica. Jesus, ele sempre enfatizou a importância de nós irmos às Escrituras. Lá, quando aparece para os discípulos de Emaús, é dito que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Qual Escritura? A Escritura Sagrada. Aquela que o próprio Jerônimo percebeu ser Bíblia, e não os livros que foram escritos depois, acrescentados depois e incorporados depois pela Igreja Católica, que não tem o mesmo selo da inspiração. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, seja bem informado e saiba como defender devidamente a sua fé com informações bem consistentes, né? E que a leitura da Bíblia, ela transforme a sua mente, o seu coração, a sua vida, porque esse é o poder que ela tem realmente, de nos transformar, nos aproximar de Jesus e nos tornar semelhantes a Ele. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.